Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Boa tarde, Londrina e toda a região. Está no ar a edição de número 67 do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Eu sou a Cris Magaldes e está começando mais um programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Um espaço feito com muito carinho para discutir temas que fazem parte do nosso dia a dia. E hoje eu quero compartilhar algo muito especial com vocês. Ao longo da minha vida, eu vivi aquela famosa briga com a balança. Quem que não viveu esse momento, né? Eu passei por muitos altos e baixos e eu enfrentei esse temido efeito sanfona, que nós mulheres falamos muito sobre isso. Eu sofri com dietas, com tentativas e muitas vezes frustrações, que isso causou até um peso para mim emocional. E só quem já passou por isso sabe como é desgastante, tanto fisicamente quanto emocionalmente, viver esse processo. E foi justamente nesse momento de busca por perda de peso, de ficar nesse efeito sanfona, ganha, perde peso, não conseguir um efeito a longo prazo, principalmente ultimamente, né, que eu perdi peso e ganhei rapidamente, que eu fui buscar algo que eu pudesse conseguir esse resultado tão esperado, que é a perda de peso mais efetivo, né? Para gerar saúde, para, enfim, ter autoestima. E aí eu conheci uma pessoa nesse processo, que é a doutora Denise Cardoso, que é a nossa convidada especial de hoje. A doutora Denise Cardoso é médica psiquiatra e nutróloga. Ela é especialista em dependência química pela Unesp e pós-graduada em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia. Além disso, ela possui formação complementar em medicina integrativa e longevidade saudável com o Dr. Lair Ribeiro. E ela aprimorou muito os conhecimentos dela em nutrologia também no Hospital Albert Einstein. Quem não conhece, né, gente? O famoso Einstein. Então, ela também sempre buscou conhecimento, inovação dentro da área do emagrecimento. E aí, eu conheci a doutora nesse processo de busca por um protocolo de emagrecimento, e ela propôs isso para mim. E para minha surpresa, eu consegui perder quase 8 quilos em um mês e uma semana, sem sofrimento, sem aquela sensação de privação, que é tão comum quando a gente está nesse processo de emagrecimento, nessas dietas mirabolantes aí, tradicionais. E, gente, eu fiquei tão impressionada com o resultado e tão satisfeita. E como esse é um programa para mulheres, e eu sei que muitas mulheres sofrem como eu já sofri, então eu falei, doutora, por favor, eu sei que sua agenda é muito ocupada, mas, né, nos dê a honra de falar um pouco desse processo de emagrecimento, como pode ser leve e como pode ser tão inspirador para outras mulheres. Então, se você também se sente assim, cansada dessa montanha russa, não consegue perder peso, esse programa é para você. Fica até o final com a gente, que você vai aprender muita coisa legal. Doutora Denise, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Obrigada, Cris. Uma honra estar aqui com você e mais ainda cuidando de você. Ai, obrigada. Olha, eu tô nesse processo apaixonada, 1 mês e meio vivendo esse momento, que era um grande desafio. E às vezes eu nem acredito, eu subo na balança e falo assim, gente, eu não acredito, perdi mais 1 quilo. E como era sofrido para perder 1 quilo, como era desgastante. E hoje viver esse processo com você, confesso que você havia me falado lá no início que eu ia conseguir perder. E até eu brinquei, falei assim, doutora, se você conseguir, eu vou até te levar no meu programa pra você falar isso pra outras mulheres, porque como eu sofri, não é mesmo? É verdade, na primeira consulta, né? E que bom, já, né, percorri aí pouco tempo, né? 1 mês e meio, 1 mês e uma semana, é pouquíssimo tempo. Mas como eu já tenho visto a diferença, mas nesse programa eu fiz, assim, um roteiro de perguntas pra você, porque eram as dúvidas que eu tinha quando a gente começou a conversar na primeira consulta. Eu tenho certeza que são as dúvidas de várias mulheres. Então, o tema
é emagrecer de verdade. Né, o que nunca te contaram, porque nunca me contaram muitas coisas que eu fui aprendendo ao longo desse 1 mês e 1 semana, e eu sei que tem muita coisa ainda para eu aprender. Então, para iniciar nosso programa, algo que muitas mulheres têm dúvidas é por que esse efeito sanfona, doutora? Por que é comum entre as mulheres esse emagrece e engorda? Geralmente acontece após dietas muito restritivas, né? E o organismo, ele não é feito para perder peso. Ele entende que a reserva de gordura é uma reserva que ele quer estocar, né? Então, muitas vezes acaba se perdendo massa muscular e acumulando gordura, o que baixa o metabolismo basal. Então, a pessoa acaba gastando menos caloria, né? Então, e também, assim, se não trata fome emocional, acaba comendo menos, mas depois volta, né, a comer aqueles alimentos que eram necessários ou para melhorar o tédio, para melhorar a ansiedade, ou não melhora, por exemplo, a qualidade do sono, né? Sim. E hoje, ter esse olhar de forma integral é que eu acho que as pessoas cometem muitos erros no processo de emagrecimento. Eu acabei pesquisando alguém que tivesse conhecimento também dessa questão emocional, você como psiquiatra, eu como uma paciente de TDAH. Falei, como que eu vou tratar tudo isso? Porque é difícil você achar tudo isso num profissional, alguém que vai cuidar, daí você é multidisciplinar que fala, né? Porque é o médico que acaba tendo essa visão mais ampla. E não tem como buscar isso só em um profissional, só em um médico. Quer dizer, até tem se a pessoa te encontrar, né? Que foi o meu caso, porque até tem algumas perguntas aqui sobre lipedema, sobre TDAH, como isso influencia também no processo de emagrecimento. E eu falei, gente, que incrível, eu preciso passar por essa mulher, porque ela trata emagrecimento, é psiquiatra, é nutróloga e trabalha com medicina integrativa. Eu falei, não, eu preciso dessa pessoa. Até porque você foi me explicando algumas coisas, né? Que não tratando uma coisa, piora a outra. E ao longo do programa a gente vai falar bastante sobre isso. Uma coisa que você também me explicou sobre a questão dos fatores emocionais, né? Que tem essa relação na dificuldade de perder peso. Você conseguiria explicar pra gente, de forma assim, mais objetiva, que relação é essa emocional? Qual é o peso que isso tem no processo de emagrecimento? É muito importante, eu gosto de falar que a dieta, a forma da pessoa se alimentar, é o último, assim, a ponta do iceberg. A gente, se for pensar numa pirâmide, a base vai estar o sono, porque a pessoa que não dorme bem, que tem alteração do sono, ela vai acordar mais cansada, ela vai precisar de alguns alimentos para dar mais energia. A ansiedade vai fazer com que queira alguns alimentos que liberem dopamina, como doces, lanches. Então, o comportamento alimentar, ele precisa ser analisado não como uma forma de restringir esse comportamento, mas entender o porquê a pessoa come aquilo que ela come. Porque ela precisa comer determinados alimentos, né, Cris? Sim. Então, e quando a gente está nesse processo, parece que vira um sofrimento, né? Porque daí você fala, tem que dormir. Aí tem que tomar água. Não é? Aí tem que fazer atividade física, comer saudável. Aí você, como você falou sobre a questão da busca por dopamina, a gente acaba buscando isso nos alimentos. E se você também não está bem emocionalmente, você vai pegar esse gatilho da alimentação para suprir algo que você tem uma falta, digamos assim. Isso. A gente pode fazer essa comparação. Seria uma falta e você acaba descontando nos alimentos. Então, se você não se trata, se você não tem esse olhar como um todo, você não vai ter resultados efetivos. Seria isso também, né? E isso daí gera muitas vezes uma culpa, né? A pessoa pensa, eu não consigo, quando eu vi eu comi. Mas olhar com carinho, né? E acolher isso. Come. Por que tá precisando comer o doce? Por que acabou comendo sem perceber esse tanto que comeu, né? Então a gente precisa acolher esse comportamento e entender toda a emoção que tá por trás dele. E quando a gente fala de alimentação saudável nesse processo de emagrecimento, em que momento que a atividade física ela se torna decisiva nesse processo de emagrecimento sustentável? Os estudos mostram, Cris, que a atividade física ela é importante na manutenção do peso. O que acontece é que muitas vezes a pessoa chega no consultório, não tem energia para fazer, porque está se alimentando mal, então tá com o corpo inflamado, tá dormindo mal. Ela sofre também, ela vai para
academia, quando ela tá muito acima do peso, ela sofre, sente muitas dores, né? Dores. Não consegue manter também isso. Às vezes tá com a autoestima baixa, não se sente bem, se sente mal na academia. Às vezes cria a ideia de que, eu não gosto de estar lá. Porque não tem nem disposição. Sim. Por estar se alimentando de uma forma, às vezes, com muitos alimentos, mas está desnutrida por falta de nutrientes, né? E o papel da alimentação, então, nesse processo inicial é super importante, lógico, mas a gente precisa também avaliar outras coisas, porque às vezes as pessoas acham assim, só comer saudável vai emagrecer. E não é isso, né? Tem que olhar como um todo mesmo, né? Isso. E muitas mulheres também, até porque a gente vai falar muito, né, de mulher, porque esse é o programa para mulher, mas claro que tem homens que escutam também, mas nós mulheres nesse processo de emagrecimento, muitas vezes fazendo dietas e exercícios, fala que não consegue emagrecer, né? O que pode estar acontecendo nesse caso, então, especificamente de, eu como saudável? Você já ouviu falar assim, algumas pessoas, eu mesma, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você quase nem come, você come pouco, como que você engorda? Por que acontece isso? Muitas vezes porque acaba comendo, assim, pouco, mas a quantidade de alimento, né, tem, assim, uma densidade calórica, tem bastante caloria naquele pouco, mas muitas vezes realmente está comendo saudável, mas por não estar dormindo bem, então está com cortisol alto, metabolismo mais lento, por falta de alguns nutrientes também, né? As vitaminas, os minerais, eles são importantes para as outras reações acontecerem, para produzir neurotransmissor, hormônio. Então, às vezes a pessoa está comendo saudável, mas não tem resultado. E aí a gente tem que analisar todo o resto, porque é muito mais do que antigamente falavam, você é o que você come. Hoje a gente sabe que não. A gente é o que faz com aquilo que come. Então, comer o alimento saudável, mas precisa ter uma boa digestão. O intestino tem que estar funcionando bem, muitas vezes está inflamado, não está absorvendo o que precisa. E o nutriente precisa chegar exatamente no órgão que precisa dele. Aí a gente vai ter o equilíbrio e o metabolismo funcionando bem. Então, basicamente, pode ser um problema de metabolismo. Isso. Não é que a pessoa fala assim, aquele metabolismo lento, não é isso. Né? É muito mais que isso. Às vezes a falta de vitamina, no meu caso mesmo, você pediu mais de 40 exames. Gente, eu já fiz vários processos de emagrecimento e as pessoas nem pediam exames de sangue pra mim. Né? E aí tinha deficiência de várias questões, né? Vitamina D, vitamina B, a questão hormonal também influenciou bastante, a gente vai falar um pouquinho depois. Mas essa questão do cortisol que você me explicou, gostaria que você explicasse um pouquinho também para os ouvintes, porque eu achei incrível a explicação do cortisol e ninguém fala. Então a pessoa fala assim, comer a cada 3 horas, fazer exercício e comer saudável, você emagrece. Não é assim, né, doutora? Não, não é assim. Na verdade, a gente tem que dar o aporte de nutriente, né, durante o dia. Mas precisa dormir bem para o corpo reparar tudo isso. Até que para a questão cognitiva, né, para a memória. Quando você dorme bem, você libera mais hormônios que dão saciedade. E menos grelina, que é o que dá fome. Então, isso está muito relacionado com o estado emocional. Porque uma pessoa ansiosa, ela vai ter um sono mais superficial, não vai passar por todas as fases, né, de sono e já vai acordar com uma tendência a comer mais. E o cortisol, o que faz esse cortisol, até para, né, os nossos ouvintes compreenderem melhor? Qual é como que acontece esse efeito do cortisol no nosso organismo? O cortisol, a gente começa a liberar, então, fisiologicamente. À noite, a gente libera melatonina e, né, com o clarear do dia, com o amanhecer, baixa a melatonina e aumenta o cortisol, que é pra gente ir, né, a busca, né, do dia. Testosterona também, GH, testosterona, são liberados no sono profundo. Mas, por uma alteração do sono, muitas vezes pelo estresse, acaba alterando essa qualidade de sono, produzindo menos testosterona e menos GH. Com o estresse também, aumenta os níveis de cortisol e o corpo vai ficando em alerta. E isso vai fazer com que o metabolismo fique mais lento também. Porque fisiologicamente ele tem que ser liberado de manhã e vai baixando ao longo do dia. Mas alterações como o estresse, falta de qualidade do sono, vai alterar essa liberação ao longo do dia. Fazendo com que todo o metabolismo fique em alerta. E consequentemente, fica mais lento. Isso. E aí pode bloquear o processo de emagrecimento. Isso mesmo. Então, muitas pessoas não conseguem emagrecer porque não sabem nem como é que está o organismo. Isso.
E vou fazer uma pergunta, você já me respondeu isso em consultório, mas até para que as pessoas compreendam. Por exemplo, você me pediu mais de 40 exames. Eu falava assim, gente, a hora que eu fui fazer a coleta, a menina falou assim, nossa, são muitos exames. Por quê? Basicamente, quais são os exames que você pede nesse processo? A gente precisa entender, por exemplo, se no caso, né, alteração hormonal. O aumento, né, que você até falou, né, de falar um pouquinho sobre a questão da menopausa, né? Nesse período que há uma disfunção hormonal, o que acontece? E pode acontecer de forma precoce muitas vezes. O que pode acontecer? A diminuição do estrogênio aumenta a vontade de comer doces, por exemplo. Então, a pessoa acaba pensando que, não, é uma disfunção, né, eu não consigo parar, mas pode ser essa alteração hormonal. A diminuição de testosterona também, que está muito ligada a fatores, até como falta de qualidade do sono, estresse, né? Também pode dificultar a manutenção de massa magra. Então, o paciente acaba perdendo músculo, acumulando gordura, porque a testosterona tem esse papel, né? De ajudar na queima de gordura e em manter a massa magra. Então, a gente verifica isso, vitaminas e minerais, porque são cofatores para as outras reações acontecerem. Gente, olha que incrível, né? Às vezes as pessoas acabam buscando essas dietas mirabolantes, esses processos de emagrecimento muito, na verdade, até radicais, né? De muitas restrições. Eu já até comentei aqui em outras ocasiões que eu acabei optando um período por uma dieta bem restritiva e eu acabei adquirindo a síndrome do intestino irritável, porque eu fiquei por muito tempo. Eu emagreci rápido, mas depois eu não consegui manter, ainda fiquei doente. Então, a importância de ter um médico nesse acompanhamento. E muitas vezes as pessoas ou acabam procurando alternativas que não são com profissionais da área, né? E que não sabem, muitas vezes, como trabalhar esse processo. E a gente não está sabendo, vai lá e acaba comprando um protocolo de emagrecimento sem ter todo esse respaldo médico. O que pode acontecer nesses casos de uma dieta muito restritiva, como a que eu fiz, por exemplo? Claro, desenvolvi a síndrome do intestino irritável, mas pode acarretar outros problemas, não é mesmo, doutora? Sim, porque nas dietas muito restritivas, por exemplo, que diminui muito carboidrato, a gente vai ter uma diminuição de vitaminas, de minerais. Você pode ter uma dificuldade de produzir neurotransmissor. Então, pode ter casos de depressão, de ansiedade, por alteração de neurotransmissor mesmo. Alteração de hormônios também, né? O metabolismo não está funcionando bem. Então, acaba, né, tendo muito prejuízo, inclusive cognitivo, porque, de repente, muito restritiva, você pode até perder neurônios também, né? Olha só, então você fica atento, não vai fazer dieta restritiva, não. Doutora, nós precisamos ir por um breve intervalo e na volta tem muito mais bate-papo sobre como emagrecer de verdade, o que nunca te contaram. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje nosso bate-papo é com a doutora Denise Cardoso, que é psiquiatra e nutróloga, especialista em emagrecimento. E hoje você vai aprender tudo sobre como emagrecer de verdade, o que nunca te contaram, mas nós vamos te contar aqui. Então você fica aqui até o final desse programa, porque eu sei, você como mulher, assim como eu, já deve ter passado por um monte de dieta mirabolante aí e viver esse efeito sanfona, mas aqui você vai aprender tudo nesse programa. Assim como eu tinha muitas dúvidas e eu trouxe aqui várias perguntas para você, doutora, para que a gente possa esclarecer todo esse processo de emagrecimento, que eu sei que muitas pessoas têm dúvidas e às vezes as pessoas não contam. Bom, agora a gente está nessa onda das injeções, que vários famosos perderam muito peso. Claro que tem muito mito, tem verdade, né? Então, eu queria abordar um pouquinho desse assunto com você. Das mais famosas que a gente ouve falar aí, que é as injeções que são a Ozempic e a Mounjaro. Qual que é a diferença entre elas? E elas são indicadas nesse processo de emagrecimento?
são medicações que elas, a princípio, eram para melhora, para tratamento de diabetes. Mas elas também proporcionam saciedade. Então, elas diminuem o tempo, aumentam o tempo, né? De esvaziamento gástrico. Então, serve para quem? Para aqueles pacientes que precisam comer muito para ter saciedade. Até a gente pode até usar, né, agora, a gente está usando com bastante resultado, para pacientes que bebem muito, porque daí ele vai conseguir beber menos. Então, também no tratamento, né, de abuso, dependência de álcool. O que acontece? O paciente, ele vai conseguir comer menos. Mas, então, nisso é muito bom. Agora, a gente precisa lembrar que o paciente precisa comer menos o quê? Às vezes, o paciente já come muito pouco. Então, para esse paciente que come várias vezes ao dia, que belisca doce, por exemplo, ele vai conseguir comer devagar e sempre. Então, é importante entender qual que é qual que seria o melhor protocolo para esse paciente. Entende? Ela tem contraindicação? Tipo, alguém não pode tomar esse tipo de injeção? Tem algum efeito colateral? No caso, a Ozempic acaba tendo mais efeitos colaterais, como náusea, constipação. Teria, assim, uma dificuldade aqueles pacientes que, por exemplo, não toleram muita proteína. Pode perder massa magra daí. Mas sempre, assim, a gente precisa lembrar que são medicamentos muito bons, mas bons para quem? Para aquele paciente que foi avaliado, que está já suplementando, sabe? Vitaminas, tudo que dentro daquele protocolo é indicado. Agora, tomar... Por isso a importância de passar por um médico. Porque, imagina, alguém que tem um problema de saúde, vai lá e compra e faz essa automedicação. Pode correr um sério risco, né? Isso, pode. Já atendi paciente, já até no plantão mesmo, de psiquiatria, porque estava com crise de pânico, porque usou para emagrecer uma moça magra, mas ela teve uma hipoglicemia, acabou desmaiando e ela ficou com crise de pânico de ter de novo. Mas foi porque, assim, ela não tinha indicação de usar, mas ela estava usando para emagrecer. Mas a hipoglicemia, assim, é uma... Mas fora a hipoglicemia, tem alguma outra contraindicação? Algum problema de saúde, por exemplo? Pessoas hipertensas podem fazer uso dessas injeções ou não? Hipertensas podem. Assim, é importante sempre a gente avaliar qual a dieta que a pessoa está seguindo. Porque se a pessoa está comendo pouca proteína mesmo e já tem, sabe, sensação de... já tem, por exemplo, refluxo. A gente precisa ver bem a indicação para todos os pacientes, né? Sim. E entre as duas, doutora, qual você, na sua opinião, qual que é a melhor que hoje traz mais resultados? Então, no consultório a gente tem bons resultados com as duas. E até sem as duas. Porque, na verdade, elas são muito boas para quem tem essa dificuldade de... hoje mesmo, né? A gente vê assim, é comum as pessoas não tomarem café da manhã, daí almoçar... Pula as refeições. E à noite, que tá em casa, daí come um monte. Então, elas ajudam nesse sentido. Então, não vai conseguir comer tanto. A gente consegue fracionar melhor as refeições, né? Mas a gente precisa, assim, um efeito ruim, né? Que eu percebo nos pacientes que chegam no consultório já usando, é o medo que eles têm de continuar emagrecendo e com flacidez. Sim. Porque usam sem a dose certa de proteína, por exemplo, acaba perdendo muito músculo e ficando com flacidez. Aquela ideia de que, nossa, emagreceu, mas parece que derreteu, né? Sim. Então... E uma pergunta que muitas pessoas fazem também... é a questão de dependência. Essas injeções, elas causam dependência? Tem como... Ou é verdade que tem que fazer esse desmame que eles falam, né? No modo popular, que tem que ir tirando aos poucos ou não? Isso é mito? Então... Alguns pacientes sim, mas o que acontece? O paciente, ele começa até para uma reeducação alimentar, né? Então, ele vai conseguir, ele não tem fome e ele consegue, então, fazer uma dieta. Porque a gente emagrece quando? Quando a gente faz déficit calórico. Então, a gente vai comer menos caloria, não menos quantidade, né? Porque tem as fibras, as proteínas. Então, o paciente, ele vai conseguir comer menos do que ele gasta para que ele queime a reserva de gordura. Sim. Então, depois que queimou a reserva
reserva de gordura, a gente vai precisar aumentar a dieta dele. Então, ele vai começar a comer mais alimentos que estavam restritos por conta da necessidade dele. Então, a maioria não. Agora, a gente tem que lembrar também, Cris, que a obesidade é uma doença crônica, né? Então, é multifatorial. Então, mas tem fator genético para obesidade. Mas o meio, a gente sabe que influencia muito. Sim. Né? Os hábitos de vida, a forma que gerencia estresse, como dorme. Então, melhorando tudo isso, muitos, né, a maioria não, mas existem aqueles casos de que, por exemplo, pessoas que têm alterações genéticas de demorar muito tempo para ter saciedade. Sim. Então, seriam pessoas que iriam tomar sempre, porque é uma doença crônica. Sim. Agora, esse medo não causa dependência de forma alguma. Não são medicamentos que... E é verdade que quando para, engorda tudo de novo? Não, a questão é, por exemplo, se você não tá comendo bem, aí você parou, então tá comendo uma quantidade menor. Só que se você, por exemplo, tem uma alimentação rica em caloria e pobre em nutriente, por exemplo, tá comendo lanche, tá comendo doce, então você começa a comer menos, mas se a gente não organizar, né, a rotina, eu gosto dessas medicações porque ajuda a reorganizar a rotina. Isso, reorganizar. Então você consegue, porque às vezes o paciente está com tanta fome, né, emocional, comendo com compulsão, as medicações ajudam com que ele coma menos. Então a gente consegue tratar tudo isso e tem resultado, melhor autoestima. Agora, se a pessoa tá comendo menos, perdeu massa magra, né, porque não fez o suporte certinho de proteína. Quando o metabolismo vai ficando mais lento, porque perde proteína. Quando tira medicamento, ela vai voltar a comer mais do mesmo. Aí, então ela tem que mudar a rotina dela, na verdade, né? Aproveitar que perdeu para manter, mas por isso é importante ter um acompanhamento. Porque eu percebo que nesses momentos você traz essas questões para eu avaliar. Que às vezes fala assim, é só dieta. Não, mas você não está comendo a quantidade de proteína certa. Você não está. Tem que comer. Eu falo assim, gente, mas eu tenho que comer proteína, mas eu não consigo comer tudo isso, né? Porque daí a gente já está nesse processo acostumando a se alimentar menos, né? Então eu vejo que você me cobra um pouco isso também. Eu acho legal porque traz a consciência. Mas eu realmente, doutora, eu tô tendo dificuldade em comer muito. Eu sei que chega um momento, assim, que a gente tem que até falar, não, tem que comer X de proteína, porque senão você vai perder massa magra. E não é importante a gente não perder, porque daí você tem que perder gordura. É isso também, né? Porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade, né? De entender, mas tudo é emagrecimento. Mas não é só emagrecer, é emagrecer perdendo gordura e não massa magra, né? Isso. E depois dos 40 a gente percebe bastante isso, né? Que a gente acaba perdendo mais massa magra nesse processo de emagrecimento. É o que a gente perde primeiro. Se não fizer do jeito certo, né? Se não fizer do jeito certo, se a gente não consumir a quantidade certa de proteína, a primeira coisa que o corpo vai fazer é queimar músculo para ir mantendo o aporte de gordura, né? E daí, cada vez precisa de menos. E com o passar do tempo, a gente vai fazendo resistência anabólica, que é o corpo, ele vai dificultando esse ganho de massa magra. Por isso que a gente precisa manter a massa magra de, né, toda forma. Você comentou ali no início do nosso programa sobre a questão também de... essa questão emocional. Eu percebo que você atende homens e mulheres ali, né, no seu consultório, mas a gente percebe hoje, pelas mulheres, até se tratando de um programa para mulheres, essa pressão social que as mulheres sofrem, né? Como lidar com isso também no processo de emagrecimento? Porque a gente acaba se culpando tanto. E parece que quando a gente fala que a gente está nesse processo de emagrecimento, olha que está sendo um desafio hoje para mim aqui. Porque assim, eu também não gosto de expor, porque assim, a hora que eu conseguir todo o resultado, por exemplo, fica uma cobrança. As pessoas ficam assim, você não estava de dieta? Você vai comer esse docinho? Não sei. Isso influencia muito também nesse processo de emagrecimento, né? É essa questão, assim, até do medo de falar que tá emagrecendo e não emagrecer. Ou falar, nossa, mas de novo. Mas você tá tentando de novo. Né? Porque, assim, tá comendo. Uma paciente falou isso pra mim uma vez. Falou, não, doutora, se vê uma pessoa magra comendo um bolo, ninguém liga. Agora, se eu tô comendo um bolo, fala, nossa, tá vendo? Por isso que não emagrece. Por isso que não emagrece. Bolo, não sei. Então, a cobrança pra mulher, né? Tem que estar bem, tem que estar bonita, tem que estar magra. Mas dentro
de tantas outras obrigações, né? E isso, né, que a sociedade mesmo nos cobra muito. Então é importante também nesse processo de emagrecimento as pessoas que estão em volta também, né? A família, os amigos, principalmente as pessoas que passam mais tempo no trabalho, por exemplo, ajudar essa pessoa, porque senão se torna mais difícil a pessoa falar assim, vou desistir, porque tem tantos sabotadores, né? É verdade, ambiente de trabalho, né? Sempre tem alguém que chega com bolo, com salgado, o pessoal passa vendendo, e daí tem essa dificuldade, porque parece que também é um agrado, é uma recompensa rápida, né? Tá estressado? Pega aqui um chocolatinho, que eu trouxe pra você. É um agrado, né? Um carinho, mas que acaba, né, às vezes sabotando a dieta. E às vezes as pessoas sabem que você tá ali na dieta, mas mesmo assim elas insistem. É só um pedacinho, come, boba. Não é um pedaço de bolo que vai fazer você engordar. E é um pedaço hoje, um amanhã, né? Vai sabotando mesmo esse processo de emagrecimento. Isso. Né? Bom, a gente comentou também sobre a questão dos hormônios, né? A questão da menopausa. Realmente dificulta esse processo de emagrecimento? Tem alguma coisa para fazer que dá para amenizar esses efeitos, esse bloqueio no emagrecimento? Sim, até porque altera a autoestima, né? Porque chega nessa oscilação toda hormonal da menopausa, né? No caso de homem, andropausa, que tem uma dificuldade de manter massa magra. Muitas vezes a mulher, ela acaba se vendo no mesmo peso, mas a distribuição de gordura é diferente. Então fala, doutora, olha só, tô com o mesmo peso, ganha 2, 3 quilos, mas vê que a gordura abdominal aumenta, né? Que diminui em membro inferior. Então, assim, é uma distribuição de gordura, daí às vezes tá com um vestido, com uma roupa, fala, eu gostava tanto desse vestido, mas agora eu olho no espelho e não fico bem. Por conta dessa alteração da composição corporal. Às vezes até o peso, ele tá igual, mas essa distribuição, ela tá desproporcional. Isso. Por conta dos hormônios. E aliado a isso também, menos libido, mais cansaço, falta de energia, até a questão cognitiva, falar, eu tô esquecendo, sabe? Porque diminui testosterona nessa fase, é testosterona mais do que massa magra, libido, também tem papel na memória, na resolução de problema, então acaba ficando mais lenta, sabe? E isso afeta muito a autoestima. Então é importante a gente dosar hormônios, Você fala dosar hormônios que é repor esses hormônios? A gente dosa e sempre que tiver indicação, a gente vai também suplementar. E como que é feita essa suplementação? A suplementação pode ser feita por strip, sabe? Tipo um papelzinho de house fininho, via vaginal. Então, a absorção, ela é rápida. Sim. Pode ser feito em gel e também, algumas vezes, via oral. Testosterona, não. Testosterona para mulher é sempre gel ou em forma de strip vaginal. Ai, que legal. Doutora, uma outra coisa que a gente conversou bastante no seu consultório e eu já trouxe algumas vezes aqui, que é algo que a gente tem falado bastante, é a questão do TDAH. E o TDAH, você até me explicou algumas vezes sobre isso, como ele pode influenciar bastante nessa questão de perda de peso. Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque tá todo mundo falando, tem TDAH, né? Agora parece que todo mundo tem TDAH. Sim. Mas realmente, eu acredito que hoje está mais claro para as pessoas o que é o TDAH. Não que todo mundo, agora tem TDAH, não é isso. É que as pessoas tinham e não sabiam. Mas que é algo também importante nesse processo. O porquê que é importante tratar o TDAH para perder peso também? No caso do TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem uma disfunção da dopamina numa região do cérebro. E isso vai alterar não só a atenção, como também a impulsividade. O começar, sabe, tomar decisão, o começar e continuar, né? Então, até a questão da procrastinação, muitas vezes, às vezes até da impulsividade, não, agora eu vou, dessa vez vai. Sim. Mas depois não se manter, né, diante daquele projeto, inclusive do emagrecimento. Sim. Então, pelo fato de ter essa disfunção na dopamina, alguns alimentos, né, como por exemplo doces, os lanches, a impulsividade foi lá, pediu o iFood, quando viu chegou, quando viu comeu. Por quê? Porque vai aumentar a dopamina, que é justamente o que está disfuncional nesses pacientes. Então, o alimento, muitas vezes, ele serve, um chocolate, por exemplo, vai servir até como um medicamento, sabe? Sim. Não dessa forma, mas... mais ou menos. É porque daí a pessoa tem aquela sensação imediata, ai, que delícia.
E o TDAH, ele busca constantemente isso. Você tinha comentado que até repor essa dopamina, né, inconsciente que o paciente TDAH faz com alguns alimentos. Por isso que ele acaba optando por alguns. Você pode citar alguns alimentos, assim, que geralmente o pessoal consome mais? Café energético, né? Então, acaba sendo assim, a pessoa tá toda hora pegando um café. Eu preciso comer um doce depois do almoço. Eu preciso comer um doce à tarde. Eu preciso isso. Mas essa necessidade, sabe, de pedir um lanche. Tem gente que fala, não, eu não tenho problema com doce. Mas tá sempre beliscando. É um salgado, uma coxinha, um pastel. É uma pizza, é um lanche. Porque isso vai liberar dopamina também. E nesse processo, nesse protocolo seu de emagrecimento, você trata o TDAH com medicamento, né? Sim, porque a gente precisa olhar o paciente como um todo. Então, não é a dieta que, né, o paciente com TDAH, ele já chega no consultório e já tentou várias coisas. Então, a gente precisa olhar para ele e ver, não, emocionalmente a gente precisa tratar. Então, o TDAH é importante para tudo, né? A forma com que o paciente está emocionalmente, ela impacta na forma que ele lida com o alimento. Então, não tem como a gente pensar no emagrecimento sem tratar o TDAH junto. Sem tratar o TDAH, sem tratar o transtorno de ansiedade, sem tratar a insônia. E como que é tratado esse TDAH? Quais são os remédios que hoje são prescritos, né? Prescritos? Hoje a gente tem o Venvance, que até, né, a lisdexanfetamina é um medicamento que a gente usa sim para TDAH, mas também já é a primeira linha de tratamento para compulsão alimentar. Olha que interessante. Bom, doutora, a gente precisa ir para um breve intervalo e na volta tem muito mais perguntas aqui sobre esse processo de emagrecimento, como emagrecer de verdade, o que nunca te contaram. Fica aqui comigo no Mulheres, no Paiquerê 91,7. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Este é o último bloco desse bate-papo incrível hoje, descobrindo tudo sobre como emagrecer de verdade. Bom, a gente já falou tanta coisa e eu gosto de trazer sempre novidades aqui, com perguntas atuais, porque a gente sabe que com a internet também a gente tem tanta informação, não é mesmo, doutora? Mas às vezes as pessoas não conectam um assunto ao outro. E a gente está até desmistificando algumas coisas aqui, esclarecendo sobre como esse processo de emagrecimento ele tem que ser visto de forma integral, né? Esse olhar que você traz para o paciente 360. Algo que a gente tem escutado bastante, inclusive eu já falei aqui em outros programas, é a questão do lipedema. O lipedema, ele interfere nesse processo de emagrecimento ou não? O lipedema é uma gordura que ela é uma gordura mais fibrosa, né? Ela é uma inflamação. Que as pessoas confundem isso com celulite, né? Mas não mas não. A mulher que tem, ela sabe que emagrece, mas fica ali. Aquela gordura, ela acaba, assim, incomoda. Tanto na questão de autoestima, como na questão emocional, né? Porque tem vários estudos associando alterações como ansiedade, depressão em pacientes com lipedema. Mas também a questão de dor, né? De sensação de peso nas pernas. No final do dia, ela sente mais cansaço nas pernas. Sim. E é verdade, gente, eu também tenho lipedema. A pessoa fala assim, nossa, você tem tudo. Não, eu tenho lipedema, TDAH. e eu tinha, né, sobrepeso, agora não tenho mais. Isso mesmo. Em nome de Jesus, não tenho. Essas gorduras não me pertencem mais, estou perdendo, graças a Deus. Mas como é importante ter um profissional que entende, né? Porque senão você acaba tratando uma coisa e não tratando a outra. E muitas vezes está relacionado. Basicamente seria isso, né? E tem como tratar também o lipedema nesse processo? Sim, sim, tem como tratar. A dieta, ela é, então, voltada para alimentos anti-inflamatórios. E o que é isso? Evitar alimentos, por exemplo, ultraprocessados, né? Alimentos que vão gerar inflamação. Então, a gente diminui os embutidos, né? Então, basicamente, é desinflamar esse organismo para ter um resultado mais efetivo. Seria isso. Isso. E aí também nesse processo de emagrecimento você faz esse acompanhamento com essa dieta desinflamatória, com suplementação, essas coisas. Seria isso, né? A questão dos hormônios que você comentou também, hormônios não, desculpa, a questão da influência da genética
né? E dos hormônios, né? Então, tem uma questão genética também, né? Associada a esse processo de dificuldade de emagrecer. Como que você avalia isso? Como que as pessoas conseguem identificar que é uma questão genética para poder tratar isso também no emagrecimento? Tem como? Sim, a gente investiga a história familiar. Então, mas quem que tem obeso na família? Tem paciente que tem vários que fizeram bariátrica. A gente vai ver na infância. Como que esse paciente nasceu? Ele já nasceu, né, sobrepeso. Como que foi, né? Quantos quilos a mãe ganhou? Né? Ela ganhou na gravidez, Sim. por exemplo. Como que era a infância? Aquela criança que ela tinha já ia na nutricionista, estava sempre acima do peso. Sabe, que tinha aquele medo até de comer determinados alimentos, que ficava a família em cima por medo de ganhar peso, sabe? Crianças que tiveram muita restrição alimentar na infância, pode desenvolver também obesidade? Tem alguma coisa relacionada? Até alimentos, assim, por exemplo, a proteína do leite de vaca, o excesso de proteína até os 2 anos, podem aumentar a chance de obesidade no adulto. Então, tanto a questão dele, como ele se alimentou, vai sim determinar o futuro dele. A gente fala que é epigenética, né? O nosso comportamento vai influenciar. Influencia alguns genes da nossa genética que podem ou não desencadear determinadas doenças. Antes a gente pensava que a genética era determinante. Sim, para tudo, nem sempre. Né? Nem sempre. Agora a gente sabe que com a epigenética os hábitos, eles vão influenciar, podem gerar gatilhos ou silenciar, né? E a gente tem percebido que eu acredito que você deve viver isso lá, mas agora vivendo esse processo de emagrecimento, eu saio na rua e eu fico observando mais as pessoas, assim, o comportamento das pessoas. E eu me assustei esses dias, sabe? Estando num shopping, numa praça de alimentação, eu olhei e falei, gente, quantas pessoas que estão acima do peso. Você tem observado isso também, doutora? Crianças, né? Adolescentes. A gente percebe como as pessoas estão. Você caminha no shopping, você fica... É nítido, né? Sim. Você sempre olha ali os homens e as mulheres, principalmente nos membros inferiores, a barriga, mas, né? Aquela barriguinha. E por que isso? São a questão dos hábitos hoje em dia, que as pessoas estão realmente tendo os hábitos alimentares ou mais sedentarismo. Mesmo com tanta facilidade que a gente tem hoje, uma academia em cada bairro, né? Tá ligado à questão, assim, do estilo de vida? Sim, a questão até do excesso de telas, né? De ficar mais tempo em casa, assistindo, jogando. As crianças hoje, os adolescentes, eles ficam muito mais sedentários, né? E também o excesso de alimentos ultraprocessados. Então, os alimentos naturais, eles acabam perdendo espaço pelos super palatáveis, que são alimentos que são feitos para você querer comer de novo, né? Como bolachas, chips. Pra viciar mesmo. Isso. Então, é tipo uma droga, né? Doutora, você estudou certo. Porque você fez também acho que foi uma especialização nisso, né? Eu fiz dependência química na Unifesp. E muito disso eu acabo usando. Porque o açúcar, né? Esses alimentos acabam gerando essa liberação de dopamina. Então, o circuito cerebral é o mesmo. Nossa, olha que interessante, gente. Por isso que a gente precisa buscar cada vez mais conhecimento. A gente às vezes está tendo esses hábitos porque são hábitos que foram viciados, né? Isso. Alimentos que nos viciam. São drogas, praticamente. Fala assim, você não usa droga, não. Como açúcar, como doce, toma refrigerante. Né? A gente às vezes não tem esse olhar, mas que realmente a gente precisa levar a nossa consciência para que a gente possa mudar uma chavinha mesmo dentro da gente. Isso. Eu sei que não é fácil, gente. Estou vivendo esse processo. Até por isso que eu a convidei para a gente falar sobre isso, porque eu falo que informação a gente precisa levar, né, informação e conhecimento para as pessoas, e eu uso esse espaço para fazer isso, para trazer luz, para trazer informação, para mudar realmente, virar as nossas chavinhas, né? E eu percebo que vivendo isso fica mais claro porque você explica o processo que a gente está vivendo, né? Senão a gente não entende por que não vai, não pode comer açúcar, não pode comer... Por quê? Mas não é. Entender esse processo fica muito mais leve e a gente traz muito mais consciência das nossas atitudes, né? Então é importante buscar esse tipo de conhecimento, né, doutora? Você acha que falta isso agora também no nosso dia a dia?
no geral, as pessoas, você percebe que as pessoas estão tendo algumas atitudes, mas porque elas realmente não se atentam? As pessoas muitas vezes estão no automático, né? Então come o que tá ali, mais fácil. A praticidade. Praticidade. Pela correria, às vezes, do dia a dia. Uhum. E daí nisso diminui a performance, né? Porque acaba tendo dificuldade de memória, tendo dificuldade de foco, de atenção. Uhum. A gente comentou no início do programa sobre essa questão de pessoas que acabam tendo muita dificuldade em emagrecer. Às vezes tá ali, né? Fala, não, mas eu como saudável, eu faço atividade física. Tem algum tipo de avaliação ou os exames específicos que dá para a pessoa identificar por que ela não está conseguindo emagrecer? Sim, exames hormonais, por exemplo, de vitaminas. Uhum. Mas muitas vezes a pessoa tá mesmo indo na academia, tentando ir, vai arrastada. Não gostaria de ir, sente cansaço, mas vai. Mas se alimenta saudável. Mas por fatores como alterações, né, de humor mesmo, de estresse, acabam não conseguindo emagrecer. Até falta de qualidade do sono, a pessoa dorme. Fala, doutora, pra mim não é problema dormir. Eu deito e durmo, mas acorda como? Eu queria dormir mais. Então já acorda cansada à tarde, durante o dia tem sono. Não é normal você ter sono durante o dia, você ficar sem energia. Então tudo isso repercute no processo né, do emagrecimento. Sim. E a gente escuta falar bastante quando a gente fala de processo de emagrecimento. Você deve ouvir várias coisas, né? Eu fiz a dieta do ovo, a dieta do não sei o quê. Esse tipo de dieta que a gente acaba fazendo porque pega ali na internet e vai seguindo, né? Fala, mas pra que eu vou no médico? Pra que eu vou fazer um tratamento pra emagrecer? Tem aqui a dieta do ovo, fulano perdeu 20 quilos. Assim, sua opinião como médica, e o que isso pode acarretar na vida de uma pessoa que tenta fazer uma dieta desse tipo restritiva ou mirabolante? O que pode acontecer? Muitas vezes a pessoa, ela tá sobrepeso, tá obesa, mas tá desnutrida. Quer dizer, tá acima do peso, mas tá faltando nutrientes. E quando ela faz uma dieta ainda restritiva, né, já com deficiência de nutrientes, ela vai ter prejuízo físico e mental também. Então, o que é bom pro fulano, porque a gente sabe, o fulano tá fazendo a dieta do ovo, mas o fulano tá suplementando, né? Às vezes tá fazendo suplementação injetável, tá fazendo uma série de coisas que você não tá vendo. E às vezes a pessoa também não tem tanta deficiência de vitaminas. E às vezes a pessoa vai fazer e pode... Isso, daí assim, se faz excesso de uma vitamina, você pode diminuir a absorção de outra vitamina, né? Então tem que ser tudo dentro. O corpo humano é uma máquina maravilhosa, né? Então tá tudo engrenado certinho. Então sempre que você coloca alguma coisa que não estava precisando, vai sobrar. E essa suplementação que você fala de vitaminas, tipo D, do complexo B, que a gente compra na farmácia, que tem uma de, não, mas eu vou fazer dieta e eu mesmo vou tomar vitamina D, B, essas coisas. É verdade que se você fizer em excesso, você pode trazer outros problemas para a saúde? Sim. A vitamina D, por exemplo, ela é maravilhosa para a imunidade, para o humor, né? A gente tem receptor em praticamente todas as células de vitamina D. Então, impacta até na manutenção da massa magra. Antes a gente sabia, né, que não. A vitamina D é importante para manter o cálcio no osso. Agora não, mas o excesso. Então, o excesso, eu vou tomar por conta ali. O excesso pode fazer alteração renal, por exemplo, né? Então, não é interessante. Pode trazer danos. Dano, então, sim. a pessoa fica... Fala, acho que tá abafando, né? Eu fui lá, eu comprei um monte de vitamina. Ou aquelas que são... Que fala que tem tudo ali dentro, né? Que é um pacote. Sim. Que na verdade não tem, é isso, né, doutora? A gente já conversou sobre isso também. Tipo, às vezes você pega e por conta, não, tô fazendo suplementação e aqui nesse frasco tem todas, mas não tem às vezes o suficiente, é isso também. Não tem o suficiente pra você, porque se tem tudo, mas tem tudo pra quem? Né? Se tá deficiência daquela e daquela, a gente vai suplementar aquelas ali, né? Tá. Outra questão sobre que a gente fala bastante é dessa questão das emoções, né? Que causa muito, né? Causa frustração, causa... Enfim, até tem gente que entra em depressão porque tá acima do peso, não é mesmo? Tem relação de excesso de peso com a depressão? E como tratar tudo isso daí nesse processo? Primeiro trata a depressão, primeiro emagrece, o que faz, doutora?
A gente trata tudo. Tudo junto. Tudo junto. Não tem como a gente separar o que é mental com o que é físico. Porque o paciente depressivo, muitas vezes ele vai querer comer mais carboidrato. Ele não vai ter uma energia para, não, agora eu vou ali fazer minha comida saudável. Mas, às vezes ele tá faltando, por exemplo, metilfolato, que é a vitamina B9, que é muito importante para a produção de serotonina. Então, a gente vai suplementar, a gente vai, até no processo inflamatório dessa obesidade, a gente precisa trabalhar também. Não necessariamente que a gente vai fazer dieta restritiva, mas a gente precisa cuidar do que o paciente está comendo. Porque senão, não adianta a pessoa falar assim, eu não tô... Eu tô só olhando para... É praticamente isso, né? Eu tô olhando só para uma situação. Isso. E aí não tá tratando como um todo. Né? Isso. E é verdade que esses pacientes com problemas mesmo emocionais, eles podem também bloquear esse processo de emagrecimento, né? Porque às vezes também tá tratando só depressão e tá acima do peso. Uma coisa pode influenciar a outra. Inclusive, a própria depressão, né? A pessoa não conseguir fazer esse tratamento como um todo, ter esse olhar mais amplo, integrativo. Isso, porque muitas vezes a gente pensa depressão no paciente triste. Mas, muitas vezes, não tem tristeza, mas tem anedonia, que a gente fala que é uma falta de energia. Então, a pessoa, ela tá ali naquela situação, ela não consegue sair, ela também não tem energia para sair. Então, depressão também né? Muitas vezes não tem tristeza, mas tem uma apatia, uma falta de energia. Por que você está comendo o que você está comendo? A pessoa está tão indiferente ao que está acontecendo que não consegue, né, ter iniciativa para mudar. Mas isso é uma doença, depressão é doença e a gente precisa tratar sim. E o bom é que você trata tudo junto, né, doutora? Tudo trata essa questão emocional, né? Em muitos momentos a própria terapia pode ajudar nesse processo também de emagrecimento? Pode sim. E o que seria daí? Acompanhamento psicológico, aí o tratamento com você, amplos, né? Isso, tratamento. O processo de emagrecimento, então, a indicação para o processo de emagrecimento, o tratamento com um psiquiatra e também com um psicólogo. Isso, muito importante. Então, gente, tá vendo? Esse olhar mais amplo, né, da coisa. Não olhar só um paciente que está acima do peso, não é só sobre comida. É muito mais, né? Esse olhar é muito mais profundo. Isso. Né? Bom, doutora, a gente está chegando ao final do nosso programa. Olha como passou rápido. Mas eu quero deixar uma pergunta para a gente terminar. Que conselho que você daria para quem está nos ouvindo, mulheres e homens também, né? Que lutam aí com a balança para perder peso e não conseguem, não sabe como dar o primeiro passo, assim, o que fazer? Eu gostaria de tranquilizar, né, quem quer emagrecer e não está conseguindo, e dizer que a dieta é o último passo. A gente precisa cuidar primeiro do sono, do seu estado emocional, do seu metabolismo, para só então você conseguir se alimentar melhor e, consequentemente, ter energia para fazer atividade física. Então, não se culpe, mas procure ajuda. Que com certeza, mas de gente, sério, né? Não vai procurar ajuda na internet, gente. Não é fazer aquelas dietas lá, né? Que você acha uma receita, fulano emagreceu tantos quilos. É ter um olhar amplo para entender o que tá acontecendo, né? Porque senão, às vezes, só fazer uma dieta não vai resolver o problema. Precisa entender o porquê você não emagrece. Você é diferente. Cada pessoa é única, cada organismo é de um jeito. Isso. E vendo, né? Tendo esse olhar como um todo, consequentemente, uma vida com saúde, o emagrecimento é consequência. Isso, exatamente. Eu aprendi com ela, viu, gente? Tô falando isso, mas foi ela que me ensinou. Às vezes você pensa, não, eu vou ficar saudável para emagrecer, né? Vou emagrecer para ficar saudável. Não, a gente ajusta tudo isso e, consequentemente, você emagrece. Gente, tá vendo que maravilhoso, que delícia de bate-papo. Bom, doutora Denise, que conversa esclarecedora. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento comigo, com os meus ouvintes. Quero agradecer sua presença e também, mais uma vez, por cuidar de mim nesse processo que eu tô amando, nesse processo de emagrecimento, mas com saúde, né? A visão sempre de ter uma vida de bem-estar, né? Principalmente compreendendo melhor esse processo e tendo esse emagrecimento definitivo.
gostaria que você compartilhasse suas redes sociais com os nossos ouvintes, porque eu sei que você também compartilha ali alguns casos e também esclarece algumas dúvidas, porque aqui a gente poderia ficar a tarde toda aqui, tem tantas perguntas, mas eu sei que você é bem ativa ali nas redes sociais também e vai levar mais conhecimento para os nossos ouvintes. Obrigada. É @DRA Denise Cardoso. Então, repetindo, @DRA Denise Cardoso. Gente, não foi maravilhoso? Olha que delícia de bate-papo. Eu tenho certeza que você aprendeu muito e quanto foi esclarecedor essa questão do emagrecimento, né? Então, vamos aí juntas, né? Levar sempre mais compreensão, né, para os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que muitas pessoas tinham uma outra ideia do que é realmente o emagrecimento. Por isso até o nosso tema hoje, que a gente, né, trouxe emagrecendo de verdade, falando tudo que as pessoas às vezes não falam e acham que só dieta que leva ao emagrecimento e não é isso, né? Isso. Bom, chegamos ao final de mais um programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magaldes, aqui o protagonismo feminino tem espaço. E continue ligadinho aqui com a gente. Agora você vai ficar com o Rádio Show com o Cristiano Pereira. E hoje ele preparou uma seleção de músicas maravilhosa para animar aí seu sábado. Obrigada aí pela sua audiência e eu te espero até o próximo sábado. Tchau, tchau, pessoal. Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.